Capítulo 1. O silêncio antes da maldição. Não é que eu me isole do mundo, é que o mundo ainda não tem o que eu procuro. Alex Mercer. Localização: Terra, 579. Escola Newton Masville. 7 da manhã. A escola estava viva com a movimentação dos alunos, risadas ecoando pelos corredores e vozes altas disputando atenção. Mas no canto mais afastado da entrada principal, estava ele, Alex Mercer, sentado com as costas apoiadas na parede do prédio. Fones de ouvido conectados a um óculos de realidade aumentada. Jogando uma partida de Roblox, Arena do Multiverso, enquanto fazia cálculos mágicos avançados com a mão livre, rabiscando runas no ar. O mundo via apenas um adolescente calado, de postura rígida e olhar perdido. Mas por dentro, Alex estava explorando as leis da física quântica aplicada à magia cósmica. Se a maldição de alma fragmentada for combinada com a runa de expansão gravitacional, então talvez, sim, eu consigo reverter a entropia dimensional. Alex, enquanto derrota 3 jogadores no Roblox com um combo de 73 acertos. Um galvaniano entre humanos desde criança, Alex demonstrava capacidades intelectuais além da compreensão humana. Isso porque, sem saber, possuía parte do DNA galvaniano em sua estrutura genética, herdado de uma linha perdida de cientistas interdimensionais. Sua inteligência é bilhões de vezes superior à média humana. Possui memória fotográfica quadridimensional. Com 10 anos, dominava feitiços mágicos que até Asmuth consideraria perigosos. Aos 14, já tinha dominado 14 tipos de energia mística e amaldiçoada, mesmo sem possuí-las ainda. Mesmo com tanto poder, Alex era calmo, educado, e nunca se mostrava superior. Ele nunca humilhava ninguém, mesmo sabendo que poderia derrotar qualquer um com o estalar de dedos. Físico impecável. O Saitama misterioso mesmo com tanto foco nos estudos, Alex mantinha uma disciplina física absurda. Corria 50 km por dia antes da aula. Fazia treinos gravitacionais em casa com runas de aumento de peso corporal. Podia quebrar aço com um soco, mas conseguia controlar sua força como um mestre, nunca machucando ninguém. Era comum as garotas da escola o encararem com admiração, e até luxúria. Algumas das mais bonitas tentavam se aproximar com mensagens, bilhetes ou pedidos de ajuda em matemática. Mas ele sempre respondia com o mesmo tom gentil: "Você é uma boa pessoa. Mas eu não quero algo vazio, quero algo verdadeiro." E isso leva tempo para acontecer. Título: O garoto silencioso e solitário. Alex ganhou vários apelidos na escola. O galvaniano misterioso, o deus do silêncio, o gênio do Roblox, o Saitama calmo, mas ele não ligava para nenhum. O que realmente importava para Alex era compreender o multiverso e buscar uma conexão com algo maior, algo que nem mesmo a ciência nem a magia podiam explicar ainda. Até que, naquela tarde, o sinal do Sucutrix durante uma simulação no laboratório abandonado da escola, onde ele combinava runas antigas com circuitos galvanianos, um portal se abriu espontaneamente. De dentro dele, caiu um objeto, negro, pulsante, envolto em maldições vivas e selos proibidos. Era o Sucutrix. Uma voz ecoou dentro de sua mente, calma, debochada, e estranhamente sedutora. "Finalmente encontrei um cérebro decente. Você parece interessante, garoto." Sukuna, selado no Sucutrix. Alex olhou para o dispositivo, e seu corpo inteiro foi envolto por padrões amaldiçoados flutuantes, enquanto seu conhecimento dobrava, triplicava, explodia. As runas ao redor tremiam como se o universo estivesse reconhecendo um novo tipo de entidade. Códigos mágicos detectados. Integração em 100% usuário compatível. Alex Mercer. Naquele instante, o mundo inteiro mudou. Ele agora conhecia todas as maldições existentes, as energias ocultas das dimensões antigas, e, pior, ou melhor, ganhou um novo companheiro de jornada. Sukuna, o espírito mais educado, poderoso e sacana de todos. Final do capítulo 1. Alex, agora com o Sucutrix preso ao seu braço, olhou para o céu. Seus olhos brilharam com códigos mágicos e fractais infinitos. Sukuna sorria dentro do dispositivo, ansioso para ensinar ao garoto as artes sombrias com charme e sarcasmo. "Vamos ver até onde você consegue ir, garoto silencioso."
Aposto que vou me divertir. Sukuna. Alex apenas respondeu, calmo. Com conhecimento infinito, o que me resta é descobrir o que não pode ser aprendido. Capítulo 2. Dois heróis, um servidor de Roblox. Às vezes, o mundo só precisa de duas coisas: um pouco de silêncio e uma partida decente. Alex Mercer. Localização: base de treinamento dos Tennyson. Noite estrelada. A noite estava calma. Na base avançada da família Tennyson, o som das cigarras e do vento noturno preenchia o ambiente. Gwen estava em missão com Kevin, e Max Tennyson dormia tranquilamente em sua cadeira de leitura. Mas no centro da sala de tecnologia, iluminada apenas por monitores e luzes suaves, estavam Alex Mercer e Benny Tennyson. O reencontro familiar. Benny, agora com 16 anos e mais maduro, ainda mantinha sua energia e bom humor característico. Quando viu Alex após anos sem contato, correu e deu um abraço rápido e desajeitado. Benny, caramba, você continua com esse físico de deus grego e essa cara de quem calculou o destino do universo, hein? Alex sorriu de leve, o suficiente para Benny perceber que ele também sentia saudade. Alex, e você continua parecendo alguém que ainda se alimenta de burritos e energia caótica. Bom te ver. Uma conversa de primos enquanto tomavam chá. Alex preferia chá. Benny tentou adicionar energético dentro, mas Alex apenas deu aquela olhada. Os dois conversaram como irmãos. Sobre as pressões de ser um herói. Sobre como salvar o mundo não resolve a solidão. E sobre como, mesmo com poderes e responsabilidades cósmicas, às vezes tudo o que alguém precisa é de alguém que o entenda. Benny, sabe, às vezes eu sinto que as pessoas me veem como um símbolo, e esquecem que eu sou só um garoto que também queria jogar videogame e viver um pouco. Alex, eu entendo. Por isso, trouxe isso. Alex conectou seu dispositivo ao sistema da base e abriu uma tela. Roblox. Multiverso de combate V8, 2. Benny arregalou os olhos. Benny, espera. Você joga isso também? Alex, jogos de luta me ajudam a estudar padrões de movimentos e estatísticas de reação humana. Mas sim, também porque é divertido. Dupla imparável no Roblox. Os dois entraram em uma sala PVP cheia de jogadores competitivos. Benny escolheu um avatar de fogo estilizado. Alex apareceu com um personagem esquelético com runas flutuando, visual claramente amaldiçoado. Assim que o jogo começou, Alex previu todos os movimentos dos oponentes. Benny gritava e ria, se empolgando como uma criança com 5 anos. Benny, isso é um ultra combo. Como você fez isso? Alex, calculei a trajetória dos picheos baseada no padrão de agressividade do jogador anterior, associado ao tempo de resposta média do dedo humano sob tensão. E um pouco de sorte. Benny, isso é insano. Você é tipo o Batman com o cérebro do Tony Stark e o braço do Saitama. Alex, rindo levemente, e com um espírito amaldiçoado, gentil e pervertido, me fazendo comentários. Sukuna intervém no chat do nada. O chat do Roblox começou a piscar com uma mensagem diferente. Sukuna apareceu no servidor. Sukuna, no chat. Vocês são péssimos. Isso não é PVP, é um chá da tarde com socos. Deixem que o verdadeiro mestre mostre como se joga. Benny arregalou os olhos. Benny, que Sukuna joga também. Alex, ele não perde nenhuma oportunidade de aparecer. Mas relaxa, ele só se acha. Sukuna, digitando. Eu li isso. Nerd. Um momento de verdade. Depois de horas jogando, os dois se deitaram nos tatames da base, exaustos. Benny, sabe, é estranho. Você é tipo o cara mais poderoso e inteligente que eu conheço, mas estar com você me faz sentir mais humano. Alex, porque eu sou. E você também. Mesmo com o universo em nossas costas, a gente ainda precisa disso. Conexões verdadeiras. Benny, você nunca pensou em ter, sei lá, o relacionamento? Uma garota? Alex, não quero algo falso. Quero algo verdadeiro. E isso é raro. Por isso, prefiro esperar. Benny ficou em silêncio, respeitando o sentimento. Benny, você é o cara mais real que eu conheço. Final do capítulo 2. A câmera se afasta enquanto os dois continuam jogando em silêncio, um ao lado do outro. No fundo da base, o Sucutrix pulsa com energia suave.
O multiverso pode estar em perigo. Inimigos podem estar se preparando, mas por agora, duas mentes brilhantes, estavam apenas sendo garotos. Capítulo 3. O relógio vermelho do destino. Alguns usam o tempo. Outros controlam. Eu reescrevo a maldição do tempo com estilo. Alex Mercer. Localização: Terra, 579, telhado da base Tennyson. Meia-noite. A lua cheia iluminava o telhado da base com uma luz prateada. Benny e Alex estavam ali, deitados, observando o céu, após derrotarem um servidor inteiro de PVP no Roblox. O silêncio era confortável, até Benny quebrá-lo com sua curiosidade natural. Benny, você é o cara mais inteligente e preparado que eu já vi. Mas ainda sinto que você tá escondendo alguma coisa, um poder, um segredo. Você confia em mim? Alex ficou em silêncio por alguns segundos, então, se levantou lentamente. Seus olhos brilharam como uma leve luz vermelha, e ele estendeu o braço. A revelação do Sucutrix na parte superior do antebraço esquerdo, coberto por um pano negro com selos mágicos, o Sucutrix começou a se revelar. Com um movimento calmo, Alex retirou a proteção, e uma luz vermelha profunda com traços amaldiçoados brilhou discretamente. O Sucutrix era vermelho escarlate com detalhes negros elegantes, como veias pulsando energia. O símbolo tradicional do Omnitrix estava lá, mas estilizado com linhas curvas e afiadas, como um selo ancestral amaldiçoado. Flutuavam ao redor do relógio pequenas runas em formato de fragmentos, girando lentamente no ar. Era ao mesmo tempo belo, misterioso, perigoso, e absurdamente charmoso. Alex, Sucutrix. Um modelo alternativo, amaldiçoado. Vivo. Inteligente. E sarcástico. Benny deu 2 passos para trás, boquiaberto. Benny, isso é um Omnitrix? Mas parece um objeto divino. Cara, é lindo. Mas também, meio assustador. O Sucutrix respondeu sozinho, com a voz conhecida. Sukuna, voz suave e debochada. Ah, então esse é o famoso Benny Tennyson. É um prazer conhecê-lo, pequeno herói. Confesso que esperava mais músculos, mas tudo bem. Benny arregalou os olhos. Benny, ele fala. Alex, sim. Fala demais. A origem do Sucutrix. Resumo de Alex para Benny. Alex explica enquanto Benny observa hipnotizado. O Sucutrix foi criado por uma versão corrompida de Asmut, um cientista que tentou usar a energia das maldições para criar a evolução final do Omnitrix. Ao invés de coletar DNA, o Sucutrix coleta a essência amaldiçoada, entidades místicas, bestas mágicas, seres espirituais e fragmentos de maldições. Cada transformação não só muda o corpo de Alex, mas altera sua presença espiritual, mudando até um mundo ao seu redor. O relógio não é só uma arma, é um elo entre mente, alma e maldição. Benny, ainda chocado. Isso é surreal. O que te fez aceitar algo tão perigoso? Alex, olhando para o céu. Porque o universo não precisa apenas de força. Precisa de controle, lógica, precisão. E de alguém que não tenha medo de usar a maldição para proteger, e não para destruir o pequeno show de poder. Benny, você pode me mostrar um alien? Só um? Alex olha para o relógio. O símbolo do Sucutrix gira lentamente. As runas flutuam, e então, um toque sutil. Com uma explosão vermelha suave, Alex se transforma em um alien amaldiçoado, chamado, nome, Blazekuma, o dragão carmesim da maldição flamejante. Forma dracônica humanoide, com asas feitas de energia maldita. Olhos completamente negros com íris vermelha em forma de selo. Corpo coberto por escamas mágicas e runas vivas. Cada movimento gera rastros de maldição flamejante no ar. Blazekuma, voz mesclada com Sukuna. Essa forma é uma das mais chamativas. Mas admito, impressiona garotas com facilidade. Benny observa com o queixo no chão. Benny, você acabou de misturar um dragão com energia espiritual amaldiçoada. Isso é um Pokémon do inferno. Eu amei. Alex retorna à forma normal calmamente. Final do capítulo 3. Um sinal de confiança. Alex se vira para Benny e fala com sinceridade. Alex, você é o único a quem eu mostrei isso até agora. Porque você entende. Você não tem medo. E
Porque somos da mesma linhagem, Benny. Carregamos o peso do impossível. Mas também, temos um ao outro. Benny sorri, tocando levemente no Sucutrix. Benny, esse relógio é incrível. Mas você é mais incrível ainda. Alex, pela primeira vez, sorri de verdade. Sukuna, no fundo, em voz baixa. HMPF, isso foi bonitinho. Vou vomitar. Ambos riam. Capítulo 4. Maldição e DNA, uma missão além da dimensão. O universo não escolhe heróis. Ele nos joga no fogo e vê quem queima, e quem molda a chama. Alex Mercer. Localização: cidade de Belwood. 2 da manhã. Relâmpagos cortavam o céu enquanto uma fenda dimensional se abria bem no centro da cidade. Criaturas distorcidas feitas de energia fragmentada de DNA começaram a surgir. Eram experimentos mutantes de Vilgax, frutos de um Omnitrix incompleto corrompido. Benny, com pressa, transformando-se. Esses bichos parecem saídos de um pesadelo do Asmut. Hora de virar o chama e meter fogo. Ele ativa o Omnitrix e vira o chama, lançando labaredas controladas. Mas os monstros absorvem o calor, evoluindo. Benny. Ué, absorveram meu fogo. Isso é novo. Alex entra em ação no alto de um prédio. Alex observa tudo em silêncio, com o Sucutrix já girando em vermelho vivo. Sukuna, em sua mente. Eles estão absorvendo elementos simples. Vamos dar algo que não dá para digerir. Alex toca o Sucutrix. O selo gira 3 vezes. Runas brilham. Alienação. Nilbane, o corte maldito do vazio. Aparência humanoide feita de sombras com armadura rachada. Uma espada feita de pura maldição na mão direita. Seus olhos não brilham, consomem luz. Com um movimento, Alex salta do prédio e corta uma das criaturas no ar. O monstro para no tempo, e simplesmente se desfaz, fragmentado por um corte silencioso. Benny, voltando à forma humana, assustado. Que a criatura sumiu. Não explodiu, não gritou, só evaporou. Alex, na forma Nilbane, corte do vazio, remove tudo que não tem alma. Eles não têm combinação de tânticas. As criaturas começaram a adaptar-se, formando formas gigantes com tentáculos e DNA instável. Benny, já animado. Beleza, agora sim. Vamos fazer um combo duplo estilo robloxiano. Benny vira o XLR8 e começa a cercar os monstros com velocidade extrema. Alex, ainda na forma Nilbane, cria selos no ar com sua espada, prendendo os inimigos com cordas de maldição que drenam DNA falso. Benny. Alex, agora. Alex. Corte de reversão. Com um movimento horizontal no ar, Alex reverte a mutação dos monstros, forçando-os a retornar à forma primitiva, antes de explodirem em partículas inofensivas. Benny, de volta à forma normal. Isso foi perfeito. Tipo ataque especial de RPG, mas na vida real. Após a batalha, Benny e Alex se sentam no topo de uma ambulância, com os socorristas e agentes do Plumber organizando tudo ao redor. Benny. Cara, seu relógio é assustador, mas você controla ele como se fosse parte de você. Alex. É parte de mim. O Sucutrix exige mais que força, exige intenção. Se eu pensar com raiva, ele responde com destruição. Se eu penso com propósito, ele responde com justiça. Benny olha para o Sucutrix brilhando suavemente em vermelho escuro. Benny, você é mesmo diferente. Um herói silencioso. Alex. E você é um herói barulhento. Mas funciona. Eles riem. Final do capítulo 4. A aliança vermelha e verde. Os dois relógios brilham lado a lado. Verde e vermelho. DNA e maldição. Sukuna, brincando. Admito, o garoto é útil. Mas só porque ele me fez rir. De leve. Benny, sorrindo. Ei, Sukuna, já te disseram que você tem um ótimo gosto para aliados. Sukuna, já. Eu mesmo digo isso todo dia. Alex fecha os olhos por um instante, sentindo que, pela primeira vez em anos, não estava lutando sozinho. Capítulo 5. Pele, maldição e destino. Algumas armas se empunham. Outras, te escolhem. E nunca mais te soltam. Alex Mercer. Localização: território neutro multiversal. Zona inexistente. 024 anos depois. A zona inexistente 02 era uma fenda entre dimensões. Uma área onde heróis e ameaças interdimensionais se encontravam, investigavam ou faziam tratados. Ninguém morava ali.
Mas naquele dia, 2 portais se abriram ao mesmo tempo. De um lado, Benny Tennyson, agora com 20 anos. Mais maduro, confiante, com um Omnitrix recalibrado em formato hexagonal azul esverdeado, muito mais compacto e tecnológico. Do outro, Alex Mercer. Mais alto, com o mesmo olhar calmo e silencioso. Mas seu braço esquerdo havia mudado completamente. O Carnitrix, Sucutrix evoluído. Benny olhou com espanto para o braço de Alex. O Sucutrix havia evoluído para uma versão orgânica maldita, chamada extraoficialmente de Carnitrix. Seu braço inteiro era coberto por placas pretas vivas, como escamas, com garras finas que se enterravam levemente na pele. O símbolo amaldiçoado ainda estava lá, pulsando em vermelho como um coração fantasma. Veias negras e vermelhas corriam do pulso até o ombro de Alex, como circuitos de maldição viva. Benny, chocado. Cara, o Sucutrix, ele tá fundido a você. Alex, calmo. Ele não é um relógio, nunca foi. Ele é uma parte de mim. Agora, literalmente. Benny, isso é insano. Não dá pra tirar? Alex, não. As garras se enraizaram na minha alma. Tirar o Carnitrix me mataria. Sukuna, com voz mais grave. E quando? E por que você iria querer se livrar de mim, não é, meu querido? Somos parceiros inseparáveis, feito amor eterno. Só que menos fofo. Omnitrix recalibrado. Benny mostra seu novo Omnitrix V4-2, com capacidade de múltiplas formas híbridas. Comunicação direta com núcleos de DNA multiversais. Interface mental com Asmut. Modo duplo, para fundir 2 aliens de uma vez. Benny, Asmut finalmente atualizou o meu relógio sem que ele explodisse metade do laboratório. Agora posso unir alienígenas e usar modos combinados. Alex, combinando espécies. Interessante. Eu combino maldições e personalidades. O reencontro dos gênios. Os dois caminham lado a lado, observando a fenda da zona inexistente. Era um momento calmo, como se o universo tivesse dado um tempo para velhos amigos se reencontrarem. Benny, você ainda joga Roblox? Alex, sorrindo de leve. Claro. Entro nas arenas só para ver se os padrões de jogadores mudaram com o tempo. Não mudaram. Benny, sabe, é estranho. A gente salvou tanto o universo, mas essas pequenas coisas são as que mais me marcam. Alex, porque são reais. Sem explosões. Sem pressão. Só pessoas. Uma nova ameaça? De repente, um pulso dimensional surge no céu. Uma entidade desconhecida aparece apenas como sombra, um novo inimigo ou uma força ancestral observando. Benny, preparando o Omnitrix. Você sente isso? Alex, olhos vermelhos, braço amaldiçoado reagindo. Sim. Algo nos observando. Algo que reconhece nosso poder. Sukuna. Finalmente, alguém que talvez mereça um pouco de medo. Os dois se entreolham. A velha dupla, agora mais forte, mais experiente, e mais perigosa. Final do capítulo 5. A nova era começa. Benny, se for uma guerra, vamos juntos. Alex, sempre. Mas, com táticas dessa vez. Benny, rindo. Sem promessas. Os dois ativam seus relógios ao mesmo tempo. Verde e vermelho brilham novamente. Omnitrix e Carnitrix. DNA e maldição. A nova geração de heróis está pronta para enfrentar o que vem do além. Capítulo 6. O Devorador de Realidades. Heróis vencem monstros. Mas o que acontece quando o monstro devora os próprios heróis? Voz do Devorador. Zona inexistente 02. Ponto de ruptura dimensional. A fenda no céu se abriu como uma cicatriz viva, rasgando o tecido do espaço-tempo. Dela saía um som estranho, como milhares de vozes sussurrando ao contrário. Benny, já em modo combate. Essa coisa não é como Vilgax, não é como os Cavaleiros Eternos, isso é antigo. É como se o próprio universo estivesse tentando se esconder. Alex, braço esquerdo já pulsando. Isso é uma entidade que não pertence a nenhuma das 6 forças fundamentais do multiverso. Isso é um erro que ganhou consciência. A entidade se revela. Nihilion, o devorador de formas. Um corpo gigantesco, sem rosto definido. Mudando de forma constantemente, como se testasse realidades. Cada braço parece pertencer a uma dimensão diferente.
Possui olhos que copiam o formato do Omnitrix e do Carnitrix, como se zombasse deles. Nihilion, voz ecoando em todos os idiomas. 2 escolhidos. Um de carne, outro de maldição. 2 símbolos. 2 caminhos. Mas no fim, todos se tornam vazios. A luta começa bem. Ativa o Omnitrix. Forma híbrida, Shoktdrilotsu um alien veloz com eletricidade pulsante e garras afiadíssimas. Capaz de correr em linha reta, criando trilhas de plasma cortante. Alex ativa o Carnitrix. Forma amaldiçoada, Shadokurai, corpo feito de sombras sólidas. 4 braços, cada um com uma lâmina mágica de maldição. Aura que distorce o tempo e desintegra a magia fraca por proximidade. Combinação de ataques. Benny corre ao redor de Nihilion, criando uma prisão de plasma. Alex salta por dentro dos portais gerados pela aura do inimigo, criando cortes que selam realidades com símbolos vermelhos flutuando. Benny, trava ele aí, gênio das maldições. Eu vou pelo centro. Alex, tolo. É exatamente isso que ele quer. Ele se alimenta de DNA instável. Se você for direto, Benny, então ataca junto comigo. Bora. Nihilion contra-ataca. A criatura reverte os ataques, copiando parte da velocidade de XLR8 e a sombra de Alex. Nihilion, rindo. Vocês são espelhos quebrados. De mim ele absorve o poder híbrido de Benny e a maldição de Alex, criando um clone fundido com traços dos dois. Duelo final. Benny e Alex vs. Clone. Nihilion clone usava golpes amaldiçoados com garras de energia. Tinha a força de 4 braços com a espada de Nilbane. Movia-se com a velocidade de Shoktdrilo. Benny, lutando. Esse cara é a nossa fusão do inferno. Alex, calculando. Ele tem nossos pontos fortes, mas também nossas fraquezas. Alex cria um selo de amplificação reversa, e Sukuna intervém. Sukuna. Hora de roubar a cena. Nerd. Alex ativa o modo Sukuna sincronizado. Carnitrix forma imperial. Forma suprema. Sukuraion vermelho, corpo com 4 braços, 2 caudas de maldição e olhos flamejantes. Cada passo abre fendas vermelhas no solo que queimam o vazio. Sua presença muda a gravidade ao redor. Benny ativa modo duplo supremo com o Omnitrix. Getrano-Crio, uma fusão entre Getral e Hatsubidshio. Capaz de congelar o ar e se mover à velocidade da luz. O golpe final. Benny atravessa o Nihilion clone congelando seu núcleo. Alex finaliza com um corte divisor de dimensão, separando o clone da fonte original. Nihilion, recuando. Interessante, vocês não são só ferramentas. São catalisadores. O fim virá, mas não hoje. Com isso, Nihilion recua para a fenda, desaparecendo, mas não destruído. Final do capítulo 6. A guerra ainda virá. Benny, ofegante. Isso foi uma fusão do caos. Alex, ainda em forma Sukuraion. E foi só o começo. Nihilion não era uma criatura. Era um prenúncio Sukuna. E eu estou começando a gostar desse drama. Benny e Alex se entreolham. Agora mais do que nunca, sabe que estão no centro do maior ciclo que o multiverso já viu. Capítulo 7. A maldição que tocou o amor. Até mesmo a maldição mais profunda pode tremer diante de um olhar verdadeiro. Chara. Localização. Dimensão Eco 32. Colégio Avançado de Estudos Interdimensionais. Benny tinha ido resolver um caso em outra linha temporal. Alex, por outro lado, havia sido convidado a dar uma palestra sobre fusão de maldição com tecnologia espiritual para jovens gênios da nova geração. Entre estudantes brilhantes e nerds barulhentos, uma garota chamou sua atenção. Não pelo barulho, mas pelo silêncio. Chara. A mulher de moletom e olhos vivos. Ela estava sentada no canto da sala. Sozinha. Observando Alex sem desviar o olhar. Moletom largo verde claro e verde escuro. Calça marrom que marcava suas curvas incríveis. Cabelos castanhos café, ondulados, desciam até os ombros. Olhos vermelhos intensos, vivos como brasas, mas com uma doçura incomum. Corpo escultural. Coxa grossa, cintura fina, busto marcante. Mas nada era vulgar, era harmonia selvagem e serena. Alexa olhou apenas por um segundo. E isso foi o suficiente. Chara, você tenta esconder, mas sua alma grita. Bonito isso. Alex, surpreso. Você vê a alma das pessoas? Chara,
Não. Eu sinto as rachaduras nelas. As suas doem em silêncio. O encontro inesperado após a palestra, Chara o seguiu calmamente até o jardim da escola, onde Alex costumava calcular sozinho e desenhar runas no ar. Ela se sentou ao lado dele, sem pedir permissão, e tirou 2 cafés de sua bolsa mágica. Chara, toma. Tá amargo, igual seu olhar. Alex, segurando o copo. Obrigado. A conversa foi natural. Ela não perguntava sobre o Sucutrix. Não falava de batalhas. Ela falava sobre silêncio, sobre dias nublados, sobre como as árvores antigas sussurram com o vento. Alex, pela primeira vez, esqueceu o peso no braço. Sukuna intervém, incomodado. Sukuna, em sua mente. Interessante. Ela tá mexendo com seu equilíbrio emocional. Isso pode ser perigoso. Ou, muito divertido. Alex, fica quieto. Ela não é como os outros. Protegendo Chara na volta para casa. Uma criatura menor de Nilion, chamada Sombra Desfigurada, surgiu na rua, atraída pelo traço maldito do Carnitrix. Chara, fria, sacando uma adaga mágica do nada. Sai da frente, Alex. Essa praga apareceu perto de mim. Vai pagar. Antes que Alex agisse, Chara invocou raízes sombrias com magia antiga e selos ancestrais, esmagando a criatura como se fosse um inseto. Alex, chocado. Você luta. Chara, sorrindo. Você acha que eu seria só um rostinho bonito e coxas chamativas, e? Sukuna, gritando de emoção. Eu aprovo essa mulher. Casa com ela. Agora. O primeiro toque antes de irem embora. Chara tocou o braço esquerdo de Alex, o braço do Carnitrix. Ele se preparou para ela sentir dor, medo, repulsa, mas ao invés disso, ela apenas encostou a testa suavemente sobre o símbolo do Sucutrix. Chara, em sussurro. Não importa quantas garras estejam enraizadas na sua pele, eu vejo quem você é. Eu gosto do que vejo. Mesmo que ainda vá demorar para você gostar de si mesmo. Alex não respondeu, mas pela primeira vez em anos, ele fechou os olhos, e sentiu paz. Final do capítulo 7. Um novo início. Ben ainda estava fora. Nilion ainda espreitava. O Carnitrix ainda era uma prisão viva. Mas, ao lado de Chara, Alex sabia, nem toda a prisão é solitária. Nem todo monstro repele amor. Às vezes, um toque basta para lembrar quem você é. Capítulo 7. A maldição que tocou o amor. Até mesmo a maldição mais profunda pode tremer diante de um olhar verdadeiro. Chara. Localização. Dimensão Eco 32. Colégio Avançado de Estudos Interdimensionais. Ben tinha ido resolver um caso em outra linha temporal. Alex, por outro lado, havia sido convidado a dar uma palestra sobre fusão de maldição com tecnologia espiritual para jovens gênios da nova geração. Entre estudantes brilhantes e nerds barulhentos, uma garota chamou sua atenção. Não pelo barulho, mas pelo silêncio. Chara, a mulher de moletom e olhos vivos. Ela estava sentada no canto da sala, sozinha, observando Alex sem desviar o olhar. Moletom largo verde claro e verde escuro. Calça marrom que marcava suas curvas incríveis. Cabelos castanhos café ondulados, desciam até os ombros. Olhos vermelhos intensos, vivos como brasas, mas com uma doçura incomum. Corpo escultural, coxa grossa, cintura fina, busto marcante. Mas nada era vulgar, era harmonia selvagem e serena. Alexa olhou apenas por um segundo. E isso foi o suficiente. Chara, você tenta esconder, mas sua alma grita. Bonito isso. Alex, surpreso. Você vê a alma das pessoas? Chara, não. Eu sinto as rachaduras nelas. As suas doem em silêncio. O encontro inesperado após a palestra, Chara o seguiu calmamente até o jardim da escola, onde Alex costumava calcular sozinho e desenhar runas no ar. Ela se sentou ao lado dele, sem pedir permissão, e tirou 2 cafés de sua bolsa mágica. Chara, toma. Tá amargo, igual seu olhar. Alex, segurando o copo. Obrigado. A conversa foi natural. Ela não perguntava sobre o Sucutrix. Não falava de batalhas. Ela falava sobre silêncio. Sobre dias nublados. Sobre como as árvores antigas sussurram com o vento. Alex, pela primeira vez, esqueceu o peso no braço. Sukuna intervém, incomodado.
Sukuna, em sua mente. Interessante. Ela tá mexendo com seu equilíbrio emocional. Isso pode ser perigoso. Ou, muito divertido. Alex, fica quieto. Ela não é como os outros protegendo Chara na volta para casa. Uma criatura menor de Nilion, chamada Sombra Desfigurada, surgiu na rua, atraída pelo traço maldito do Carnitrix. Chara, fria, sacando uma adaga mágica do nada. Sai da frente, Alex. Essa praga apareceu perto de mim. Vai pagar. Antes que Alex agisse, Chara invocou raízes sombrias com magia antiga e selos ancestrais, esmagando a criatura como se fosse um inseto. Alex, chocado. Você luta. Chara, sorrindo. Você acha que eu seria só um rostinho bonito e coxas chamativas, e? Sukuna, gritando de emoção. Eu aprovo essa mulher. Casa com ela. Agora. O primeiro toque antes de irem embora. Chara tocou o braço esquerdo de Alex, o braço do Carnitrix. Ele se preparou para ela sentir dor, medo, repulsa, mas ao invés disso, ela apenas encostou a testa suavemente sobre o símbolo do Sucutrix. Chara, em sussurro. Não importa quantas garras estejam enraizadas na sua pele, eu vejo quem você é. Eu gosto do que vejo. Mesmo que ainda vá demorar para você gostar de si mesmo. Alex não respondeu, mas pela primeira vez em anos, ele fechou os olhos e sentiu paz. Final do capítulo 7. Um novo início. Bane ainda estava fora. Nilion ainda espreitava. O Carnitrix ainda era uma prisão viva. Mas, ao lado de Chara, Alex sabia, nem toda prisão é solitária. Nem todo monstro repele amor. Às vezes, um toque basta para lembrar quem você é. Capítulo final. O fim da maldição, o início de tudo. O universo silenciou. Pela primeira vez, não por medo, mas por respeito ao amor que floresceu entre caos e trevas. Gwen Tennyson. Localização: Refúgio Interestelar 77. 3 meses após o fim de Nilion. Nilion havia sido selado. O multiverso estava, finalmente, em paz verdadeira. Bane havia voltado para o centro de operações dos encanadores interdimensionais. Gwen, agora pesquisadora sênior em magia e física mística, estava focada em reconstruir as zonas quebradas. Kevin estava em missão. Mas Alex Mercer estava vivendo algo que nenhuma batalha poderia lhe dar. Chara. Um momento só deles no quarto amplo feito de pedra viva e tecnologia mística. A luz suave de uma aurora interestelar iluminava os lençóis brancos. Alex e Chara estavam deitados juntos. O braço amaldiçoado de Alex estava completamente calmo. As garras do Carnitrix, normalmente em alerta, estavam recolhidas, em paz. Chara, acariciando o peito dele. Até a sua maldição dormiu. Parece que agora você tem uma alma que grita menos. Alex, sorrindo de leve. Você não calou a maldição, Chara. Você a ensinou a escutar. Os dois se beijaram com ternura, e naquela noite, entregaram-se um ao outro não com pressa, mas com conexão total, como dois corações que sobreviveram ao impossível, e encontraram abrigo um no outro. A nova vida. Meses depois, Chara apareceu na sala de comunicações com um sorriso que nunca havia mostrado antes. Chara. Alex, eu tenho algo extraordinário para te contar. Ele já sabia. O Carnitrix havia reagido, não com poder, mas com luz. Alex, em silêncio, depois sorrindo. Então é isso. Pela primeira vez, eu vou criar algo que não é arma, não é fórmula, não é maldição. E vida. Reação da família Tennyson. A mesa do refeitório da base central dos Tennyson estava caótica. Bane Tennyson caiu da cadeira. Mas Tennyson largou a colher e limpou os óculos. Gwen derramou chá no grimório. Kevin riu como nunca. Asmu tossiu e quase desligou a reunião intergaláctica. Bane, ainda deitado no chão. O Alex. O Alex fez um filho com uma deusa da curva. Kevin, respeito máximo. Casou com a encarnação da beleza e ainda por cima vai ser pai. Esse é meu vilão favorito. Agora Gwen, ainda chocada. Mas e o braço amaldiçoado? E a genética? E os riscos mágicos? Chara, cruzando os braços com calma. Meu filho vai ser lindo, maldito e educado. E se alguém mexer com ele, eu arranco a alma e costuro de volta com sarcasmo. Silêncio geral.
Respeito instantâneo. Max. Ela é perfeita pra família. O último olhar no terraço da base. Alex observava o céu com a mão sobre a barriga de Shara, agora já com uma barriguinha visível. Alex, já salvei o universo. Derrotei entidades. Fui amaldiçoado. Rejeitei deuses. Mas, nada se compara a isso, Shara. Então viva. Não lute mais sozinho, Sukuna. Baixinho, com voz embargada. Se disserem a alguém que estou emocionado, eu nego até o fim. Epílogo. A criança nasce uma menina, com olhos vermelhos como a mãe. Marca do Carnitrix suavemente desenhada no pulso. Inteligência absurda já aos 6 meses. E um sorriso que desarma qualquer um. Nome: Arya Mercer. Filha do herói silencioso e da mulher que ensinou a maldição a amar. Fim. A paz ao universo inteiro não veio com guerra. Veio com amor, com um toque, com uma escolha. E foi isso que Alex fez.